nesta noite, diga: eu vou viver a promessa. Diga: o tempo da manifestação da minha promessa pela fé chegou. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Amém. Chegou. Agora, pastor, como é que eu posso, o que eu tenho que fazer para viver a promessa? Eu tenho promessas. Quem tem promessas aqui? Agora, quais são os passos, as atitudes para que elas se manifestem? Eu vi uma irmã que está entre nós, usando um versículo esta semana. E dele saiu esta mensagem. Diga comigo: eu vou viver a promessa. Diga mais uma vez: eu vou viver a promessa. Diga pela terceira vez: eu vou viver a promessa. Amém? Agora, pastor, quais são os passos para viver a promessa? Olha para mim que eu quero te dar um ouro antes de chegar aí. Aí é uma visão de Deus. Já vou chegar, fica tranquilo. Primeiro passo, diga: primeiro passo. Bate no ombro do seu irmão e diga: para viver a promessa, você tem que entender que não pode se comportar como a geração do deserto. O que, pastor? Olha para mim, ouça isso. Muitos de nós não entendemos o que está em Josué capítulo 6. Olha para mim. Por que Deus mandou o povo marchar em volta de, diga, Jericó, mas de boca fechada? Diga de novo. Por que Deus mandou o povo marchar em volta de Jericó com a boca fechada? Bate no ombro do seu irmão e diga: esse é o primeiro ponto. Diga: você terá que vencer a geração do deserto. Pastor, onde está o ouro aí? É que a geração do deserto foi derrotada pela boca. A boca deles. Porque no capítulo 13, a partir do versículo 27, eles começam a murmurar. 24 melhor. E eles entram no capítulo 14 de Números, murmurando, murmurando. E no versículo 2 do capítulo 14 de Números, eles chegam a dizer assim: melhor nos fora ter morrido no Egito. Aí no versículo 22, Deus se levanta e diz assim, Deus se levanta e declara essa palavra: assim como falastes, assim será. Essa geração não entrará na terra, mas morrerão no deserto. Agora olha para mim que a revelação não terminou ainda. Pastor, e o que isso tem a ver com o povo que está rodeando Jericó? Bate no ombro do seu irmão e diga para ele: é possível que você também esteja rodeando a sua Jericó. Diga: mas você só vai viver a promessa se entender que o homem e a mulher de Deus que vai viver a promessa são aqueles que debaixo da direção de Deus sabem a hora de gritar, mas sabem também a hora de ficar calados. É um momento em que você grita e diz, como disse Josué, como disse Caleb: eia! Mas é também um momento de luta para todo lado. É o maior desafio. A cidade, olha a altura dos muros, 2,5 metros, o muro de fora, um fosso e mais 2,5 metros, o muro de dentro. E eles estão calados. Diga para o seu irmão: haverão momentos na sua vida
que ficar calado significa obedecer e confiar no Senhor. Mas também haverá momentos na sua vida que abrir a boca significará ver o inimigo caindo por terra. Mas também haverá momentos que abrir a boca será murmuração. Pode se alegrar então no Senhor, porque isso não vem do seu pastor, vem dele. Pergunta o seu irmão, está no momento de calado, de grito ou murmurando? Porque quem murmura não vai viver a promessa. Porque a promessa é para os filhos, não é para murmurador. E eu tenho que entender, diga comigo, eu tenho que entender que há um momento que eu tenho que gritar, yeah! Onde está Josué quando Deus diz, e Caleb, esse povo não vai entrar na terra? Você escutou algum deles dizer, mas Senhor, você escutou? É porque você tem que saber a hora de ir. Boca fechada não entra mosca. Muita gente está perdendo porque fala demais ou fala movido pelas suas emoções. Muita gente está destruindo relacionamentos. Sabe por quê? Muita gente está criando céu de bronze sobre a cabeça porque na hora da luta não fala, desculpa a expressão, vomita. Balança o ombro do seu irmão, diga, quer viver a promessa? Pergunta de novo, tem certeza que quer viver a promessa? Fala para ele, então aprenda isso. Para que é a promessa? Para você avançar por meio dela, avançar através dela e ter uma direção na sua vida, meu irmão. Mas ela só vai se cumprir no tempo, no dia e na hora determinada. Tudo bem? Diz para o seu irmão, é possível que você esteja rodeando a sua Jericó. Você não consegue ver, mas os muros já começaram a se balançar. Espere, mas eles ainda não caíram, porque Deus não mandou você gritar. Ou eles ainda não caíram, porque Deus está esperando você gritar. E isso é diferente de murmurar. Você ainda quer ouvir a mensagem sobre promessa? Diga, vencer a geração do deserto. Segundo ponto, o que é a promessa? Quem ainda quer viver a promessa? Quem ainda quer viver a promessa? Então escute isso, aprenda em nome de Jesus. O que é a promessa? Diga, a promessa é simplesmente a palavra de Deus. Pedro andou sobre a água ou sobre a palavra? Não, ele começou sobre a palavra e depois sobre a água. Aí ele afundou. Pergunta ao seu irmão, está entendendo o que anda acontecendo com você? Balança o ombro dele e fala para ele, quer viver a promessa? Volte a andar sobre a palavra, meu irmão. Diga, porque se você andar sobre a palavra, querendo o diabo ou não, querendo o tempo ou não, querendo a circunstância ou não, querendo a adversidade ou não, vai acontecer, porque aquele que te deu a palavra não é homem para mentir, e sobre esta palavra, ele liberou uma outra palavra, a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá todo o propósito para o qual ela for liberada. Quando Pedro está no barco, e lá estão as ondas, e Jesus está andando sobre a água, ele diz, mestre, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Qual foi a palavra de Jesus? Está com boia? Vem! Diga para o seu irmão, essa expressão de Jesus criou uma ponte invisível, que só a fé podia ver.
Bate o nome do seu irmão e diga: a palavra que ele te deu criou uma ponte invisível que só a tua fé pode ver. Ninguém precisa ver, só você. Balança o ombro do seu irmão e diz: e essa ponte vai te levar à promessa. Balança o ombro dele e diga: meu irmão, a mesa está posta, o banquete está posto, e Jeová só está esperando você chegar. Pastor, como que o senhor prova que Pedro andou sobre a palavra? Porque o empregado ou criado ou servo do centurião foi curado assim. Este centurião, e é por isso que Jesus diz: uau, nunca vi fé em todo Israel. Sabe por quê? Porque ele entra na dimensão de Deus. Escute, senão você não vai entender. Repete comigo. O centurião conseguiu entrar e conseguiu por fé. Porque só se consegue pela fé. Porque é a fé que tem a chave que abre essa porta. Diga: e ele conseguiu entrar na dimensão de Deus. Escute, o que é isso, pastor? Deus cria tudo pelo poder da palavra. Ele não chega perto de Jesus e diz: eu sei que tu tem poder para... Não, para curar meu... Ele não diz, ele diz: manda uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Balança o ombro do seu irmão e diga: campeão, não se preocupe em ver o que está diante de você. Preocupe se você continua andando sobre a palavra. Porque a palavra é a fonte que vai levar você a viver aquilo que o Senhor já tem preparado para manifestar na sua vida. Já tem preparado para assustar os reinos dessa terra. Vai acontecer! Palavra, 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 palavra. Onde Caleb está apoiado? No tempo? Não. Na sua força física? Não. Na palavra. Porque quando ele vai a Josué, e agora estou em Josué capítulo 14, o que é que ele diz? Tu sabes. Povo de Deus, meus amados, minha família espiritual, comigo. Tu sabes o quê? Tu sabes o quê? Ele não diz: tu sabes a história. Tu sabes o que está escrito. Ele diz: tu sabes a palavra que o Senhor falou a nós por intermédio de Moisés, teu servo, acerca de mim e de ti. Uau! Diga para o Senhor: que isso? Palavra. Bate no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, quando você estiver cercado de impossibilidades, ao invés de correr para debaixo da sua cama, ao invés de correr por remédio de tarja preta, ao invés de correr para a depressão ou para o suicídio, corra para a palavra. Gênesis capítulo 1, Deus chegou na terra. E diz o texto que a terra era sem forma e e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, diga, caos. E o que é que Deus faz? Deus chama Deus chama a palavra. E Deus diz: palavra. 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 Que palavra? Haja. 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 Haja.
Agora, pastor, o senhor me desculpe, é que eu sou um crente assim meio questionador. Parabéns, você nunca vai ganhar medalha por isso, pelo menos aqui. E, portanto, saia dessa. Mas eu vou lhe responder a sua dúvida. Não seria mais fácil Deus derrubar logo a muralha? O senhor não acha que ele é um pouco sádico quando ele manda 2,5 milhões quase de pessoas ficarem dando volta, carregando uma caixa de madeira de ouro, com 2 querubins cujas asas cobriam o rosto? Meu amado, aprenda isso. Deus é um Deus de movimento. Ou você anda sobre a palavra, ou você será soterrado pelas suas circunstâncias. As suas circunstâncias vão te aterrar e vão te aterrorizar, e você vai ficar. E eu sentei e chorei. Bate no ombro do seu irmão e diga: hoje Deus está lembrando a promessa para você se colocar de volta na fila. Eu vou ver a muralha cair. 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 Ela vai cair. Ela vai cair. Jeová prometeu, ela vai cair. Ela vai cair. Ela vai cair. E você haverá caída. Porque ninguém pode resistir o poder de Deus. Aquilo que ele diz acontece. Aquilo que ele fala se cumpre. Aquilo que ele chama a existência aparece. Crê nisso, glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Adore, exalta e glorifica esse Deus. Palavra. E aí talvez alguém entre nós pensando, está na escolinha do professor Raimundo, ergue uma das mãos e pergunta: professor, eu posso desistir? Pode. Só tem um detalhe, como está escrito em Números 14, de 42 a 45. O quê? Quer que eu te mostre outro ouro que tem aqui? O povo retrocedeu, ou seja, eles voltaram na direção do Egito. Só um pequeno detalhe: a arca não foi no meio deles. Diga ao seu irmão: toda vez que você retrocede sozinho. Jeová não retrocede contigo, filho. Toda vez que você renega sozinho. Quer desertar das fileiras do exército do povo de Deus? Fique à vontade. Ele também não vai prendê-lo, mas saiba que você vai por conta e risco. Só um detalhe aqui, vou ler para você, porque eu te amo e Jeová mandou ler para você. Números 14, 42 a 45. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Olha para mim um minuto, olha o nível da idiotice. Sabe por quê? Deus está falando. Se vocês voltarem, eu não vou no meio. Mas a gente vai voltar. Bate o nome do seu irmão e diga: irmão querido, idiotice tem limite, hein? Vamos continuar. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Olha, se tem alguém aqui desviado, é hoje, filho. Porque se desviou do Senhor, o Senhor não será contigo. Eis que te digo, meu servo, é hoje. Olha aí, ó. 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial.
Então desceram os amalequitas e os cananeus e os flamengueus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os em Horma. Viu? Tá rindo de quê, Dilma? Aleluia. Balança o ombro do seu irmão e diga: meu irmão, acorda, rapaz. Dá uma balança. Olha para cá, dá uma balançadinha nele, você acorda, meu irmão. Diga: pare de medir o seu gigante pelo tamanho da sua força e pelo tamanho das suas impossibilidades, dificuldades ou incapacidades. Meça o gigante pelo tamanho do Deus que vai diante de você, do Deus que vai pelejar por você, do Deus que faz o que você não pode, que age quando passou do seu limite. O que você pode, ele não moverá uma palha, mas o que você não pode, ele vai dizer: filho, descansa aí, deixa comigo. Agora é comigo. Oh, aleluia. Agora é comigo. Agora é com Jeová Jireh. Agora é com Jeová Rafá. Agora é com Jeová Shammah. Agora é com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. 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 Balança o ombro do seu irmão e diga: mesmo que pareça loucura, meu filho, porque fé não tem cabelo, não tem corrimão e também muitas vezes não tem nem explicação, mas ainda que pareça loucura, confia na palavra do Senhor, porque o Senhor não é homem para mentir, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, é todo poderoso, é fiel, e Ele diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Pode aplaudir Jeová, o Todo-Poderoso. Pode aplaudir o El Shaddai Todo-Poderoso. Pode aplaudir. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Agora pergunta para mim: pastor, por que eu vou viver a promessa? Pergunta de novo. Foi fraco, foi fraco. Levanta a mão e recebe, porque no livro de Josué, no capítulo 23, no versículo 10 está escrito: um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Você vai viver a promessa, porque Deus vai multiplicar as tuas forças de maneira tão sobrenatural que você vai conseguir realizar o que pessoas com mais capacidade e condição não conseguiram, porque é Deus que está na tua frente, é Deus que estará pelejando por você, é Deus que vai fazer. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, debaixo da unção profética que eu creio está pregando nesta noite. Hoje Deus vai multiplicar as tuas forças. Não temas. Diga glória a Deus. Levante a sua mão, ouça isso, meu irmão. Oh, querido, lá está o povo de Israel e Golias está 40 dias gritando: dá-me um homem, dá-me um homem. E o povo de Deus está dizendo: meu Deus, olha o tamanho desse cara, olha o braço dele, olha o peitoral, olha a lança, olha a espada, olha o carro de guerra. E aí aparece alguém e entende: não é na minha força. E ele diz: quem é esse incircunciso? Por que Davi chamou Golias de incircunciso? Porque ele, como judeu, estava circuncidado. E quem está circuncidado está debaixo de uma aliança.
Balança o ombro do seu irmão e diga: você teve o coração circuncidado no dia que o Senhor e Salvador Jesus Cristo entrou na sua vida e você nasceu de novo. Você foi circuncidado pelo sangue da aliança derramado na cruz do Calvário. Aliança. Oh, glória! Volta ao versículo 23. Um só homem. Bate no ombro do seu irmão e fala: para de ofender a Deus, rapaz. Para de dizer que você não pode. Para de acreditar nas deformações da sua alma, nas mentiras do capeta. Porque Deus está dizendo, não é o pastor Marcos Gregório, está aqui na Bíblia. Quem crê nessa palavra? Não, não crê não, não crê não, não crê não. Vou perguntar de novo. Quem crê nesta palavra? É nela que está escrito: um de vós. E Deus é tão metódico que Ele não botou um homem, Ele botou um. E aí generalizou homem e mulher. Perseguirá a 1000. Sabe o que quer dizer isso? O diabo está dizendo: tá vendo? Você peca toda hora. Tá vendo? Você não presta. E aí fica você daqui: é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Meu irmão, põe isso na tua mente. Mas Jeová Jireh, do alto dos céus, está dizendo: ei filho, ei filha, um de vós perseguirá a 1000. Um de vós vai perseguir a 1000. Eu vou diante de vocês. Um de vós vai perseguir a 1000. Eu sozinho vou perseguir a 1000. Glória a Deus. Não é muito boa coisa se meter comigo não, viu? Sai da frente, que o povo de Deus está passando. Sai da frente, que o povo de Deus vai chegar. Está na hora. Eu vou viver a promessa. Pega aí a mão do seu irmão e diga: um de vós perseguirá a 1000. Um de vós perseguirá a 1000. Um de vós perseguirá a 1000. Tá vendo como é que tu é fraco? Tá vendo como é que tu é fraco? Tu é fraco porque tu não lê a Bíblia. Fica andando atrás dessa praga de novela. Começa e não vale a pena. E termina em páginas da vida deles. Porque, meu irmão, as páginas da minha vida estão aqui, meu filho. As páginas da minha vida estão aqui. As páginas da minha promessa estão aqui. As páginas do que Deus tem preparado para a minha vida está aqui. As páginas do que Deus tem para mim está nesta palavra. Aleluia. 2 não. 4. Terceiro foi agora. 4. Diga: porque eu creio na promessa. Porque eu creio que eu vou viver a promessa. Diga: porque eu creio. Diga: porque eu creio que eu vou viver a promessa.
Levanta a mão e recebe, capítulo 23 de Josué, versículo 11. Olha aí, pega aí, vai. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor teu Deus. Diga, que é isso? Diga ao seu irmão, você ainda não entendeu porque você batalha, porque você tem lutas, porque Deus usa cada batalha para que você aumente o amor que você tem por Ele. Como é isso, pastor? Em cada batalha, você vê o amor, o livramento, o socorro, o favor, a misericórdia, a proteção. Em cada batalha você vê que o inimigo poderia ter se dado bem, mas o Senhor te socorreu. E não tem jeito, a cada batalha eu amo mais. A cada batalha eu amo mais. Sabe, é por isso que os crentes não precisam. Por isso que muito crente não entende quando o Jó diz. Quando um dos amigos pergunta, e aí, Jó? Perdeu 7 filhos e 3 filhas. Perdeu toda a sua riqueza, toda a sua fortuna. Nos dias de hoje, segundo os historiadores, a fortuna de Jó seria maior que a de Bill Gates, 70 bilhões de dólares. Até tua mulher foi embora, Jó. E o teu corpo está tomado por chagas. E o que Jó diz? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra. Bate no ombro aí de 3 irmãos e diga, meu irmão, não retroceda, porque o teu Redentor vive, e na hora certa, no tempo determinado, Ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai se levantar sobre a terra. Levanta a mão aí. Ok, Espírito Santo, eu quero profetizar na autoridade do nome. Meu irmão, eu estou debaixo de uma unção profética. Levanta a sua mão e recebe. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo como está escrito. Assim como está escrito que o segundo estado de Jó se tornou incomparavelmente melhor que o último, eu profetizo que o teu próximo estado será no mínimo 4 vezes melhores que o atual. Recebe! Deus vai fazer! Deus vai fazer! Agora, me permita abrir um parênteses para te explicar algo. Diga amém. Porque eu estava preocupado. Eu tenho liberado muitas palavras proféticas nesse púlpito, e poucas têm acontecido. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Diga, é verdade. Eu estou dizendo por quê? E ao me preocupar-se com isso, o Espírito Santo me trouxe a revelar a resposta. Sabe por que poucas palavras proféticas estão se manifestando na sua vida? Porque para que uma palavra profética se cumpra, se manifeste visivelmente, é necessário 3 coisas. Primeiro, uma unção profética. Você crê que ela está fluindo? Amém. Segundo, fé para quem? Fé daquele que está recebendo. Você tem fé para receber? Amém. E terceiro, você precisa regar. Regar com o quê? Oração. Porque está escrito que um homem plantou as sementes no campo, e quando eles foram dormir, Satanás veio, e o que ele fez? Semeou o joio.
quando você não ora, quando você passa a semana sei lá onde e aparece aqui só domingo à noite, por favor, não espere que a palavra profética se cumpra. Bate o nome do seu irmão e diga: você tem fé para receber a palavra? Ótimo. Agora faça uma segunda coisa. Passe esta semana regando esta palavra que você recebeu. Diga para ele: por isso é importante que você anote, por isso é importante que você tenha o CD e o DVD, leve para casa, ouça no carro, ouça no Walkman, Discman, no iPod, sei lá, no MP3, no MP4, no MP100. Meu irmão, ouça! Porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe por que muitas das vezes a sua fé é uma fé que está no meio de confusão? Porque você mistura muita coisa que você ouve de fé com muita coisa que é produzido pelo diabo. Água e óleo não misturam. Você entendeu o que eu disse? Quinto, estou terminando. Xalabacabas. Há uma unção aqui. Espere, ouça isso. Pelos olhos da fé, eu vejo claramente. Deus está tocando sua vida nessa noite. Quinto, diga comigo, por que eu vou viver a promessa? Diga mais forte. Bate no ombro do seu irmão e diga para ele: porque a fidelidade do Senhor está presente em todos os teus caminhos. Recebe aí, levanta a mão. Josué 23:14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Não falharam, porque aquele que fez a promessa é fiel. Não falharam, porque aquele que fez a promessa não é homem para mentir. Ele é. É como disse o apóstolo Paulo: eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Amém. Amém. Bate o nome do seu irmão e diga: não tenha uma vida cristã de altos e baixos. Olha para mim um minuto. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 39, Jesus mandou tirar a pedra. Sabe em qual versículo a pedra saiu? No 41. Por quê? Por que não saiu no 39? Passou pelo 40 e só foi sair no 41. Diga ao seu irmão: não é o diabo que te atrapalha, porque o diabo está vencido. Sabe o que mais te atrapalha? Seus argumentos, como os de Marta. Já cheira mal. Jesus é fantástico. No primeiro milagre de Jesus, Maria, que foi instrumento de Deus para o seu nascimento, dá uma palavra fantástica, qual? Fazei tudo quanto ele vos disser. Ah, pastor, mas o problema é que Marta não foi naquele casamento. Os argumentos. Fala para ele: ei, crente.
Ele não está perguntando se você pode ou se você não pode. Ele não está te perguntando se você tem ou não tem condições para fazer. Mandou você fazer, faça. Espere. Por quê? Diga. Diga por quê. Diga por quê. Porque no mais sutil movimento seu, o poder dele é liberado. Para que através de você produza o que você não pode produzir. Está o povo diante do mar, é isso? Olha o que diz o texto. Eu estou em Êxodo 14 agora. Diz o texto, está lá o versículo, é só você ler. Capítulo 14. Eles levantaram os olhos e olharam. Se eles não tivessem levantado os olhos, ou seja, tirado os olhos de Deus e olhado para ver Faraó, eles não teriam ficado atemorizados. Fala para o seu irmão, sabe por que medo e temor, angústia, tristeza, fraqueza entram na sua vida? Observe isso. Entram toda vez que você ou passa a olhar ou passa a ouvir quem não tem um testemunho de fé para encorajar você. A questão é uma. Eu decidi quem vai me dar relatórios de fé. E eu decidi para onde eu vou olhar. Você não pode perder tempo com quem duvida da sua fé. Você não pode perder tempo com quem, porque te conhece na intimidade, não crê no potencial de Deus na sua vida. Quando Davi está no campo de batalha, seu irmão chamou de presunçoso e ele lhe deu as costas. Sabe por que o irmão dele fez isso? Porque o irmão dele conhecia Davi na intimidade. E as pessoas acham que porque um dia nos conheceram jogando bola, fazendo peraltice, alguns até fazendo coisas que não deviam, andando com más companhias, cheirando droga, puxando um fumo, elas acham que nós somos os mesmos. Elas não conhecem a nossa intimidade com Jeová. Por isso elas não nos dão crédito. E aí, Moisés está diante do mar, quando o povo diz, Moisés, Faraó, vede o livramento, aquietai-vos e sabei o livramento que hoje o Senhor vos dará, porque esses inimigos que hoje vedes, nunca mais os vereis. Fala para o seu irmão assim, a fé de Moisés nessa hora bateu os recordes de fé até aquele momento. Mas 5 segundos depois ele está, Senhor, o senhor está vendo o que eu estou vendo? Não é possível que o senhor não esteja vendo o que eu estou vendo. Mas se o senhor não está vendo o que eu estou vendo, eu estou aqui para te dizer. Imagine o Senhor no seu alto e sublime trono. Quem é Moisés? Quem é Moisés? E aí o Espírito Santo me ensinou uma coisa. Revelação. Deus falou para Moisés assim, Moisés! Sim, Senhor. Por que clamas a mim? Pergunta ao seu irmão, por que Deus disse isso para Moisés? Diga para ele, nas entrelinhas isso quer dizer, Moisés, eu não tenho tempo a perder com seus medos. Não tente me trazer para dentro dos seus medos. Eu não tenho dúvida do que eu vou fazer com vocês.
Eu não tenho dúvida da minha promessa na vida de vocês. Não me façam perder tempo com seus medos. Diga ao povo que baixe. Nessa hora penso eu, Moisés. E você, Moisés? Sobrou para mim. O que você está na mão? Essa varinha aqui. Está diante sobre o mar. Segue a adoração. Fala para o seu irmão, molha o pé, põe o pé na água. Aí o mar abre. E o mais fantástico deve ter sido, sabe qual? Moisés estendeu o cajado, ok? O mar abriu, fez-se duas paredes. Como aqui eu tenho que dar o crédito ao pastor Marco Antônio Peixoto, comunidade Zona Sul. O líquido se tornou sólido. Duas paredes. Duas paredes. E lá vai Moisés e o povo. Vem cá, me ajude aqui. Me ajude aqui. Aí lá vai Moisés e o povo. Moisés, vai aonde? Ué, Senhor, o Senhor não mandou abrir o mar? Eu abri o mar. Levanta esse cajado e fecha. Porque se você deixar o caminho aberto, o inimigo vai te alcançar do outro lado. Sabe o que é isso, igreja? Comece as coisas e termine. Porque aquilo que você está deixando pela metade é o que o diabo vai se valer para paralisar você. Sexto. Diga comigo, porque eu creio que eu vou viver a promessa. Diga, porque eu creio que eu vou viver a promessa. Diga, eu creio que eu vou viver a promessa, porque eu não vou quebrar a aliança que eu fiz com o Senhor. Não vou quebrar. E eu vou terminar, é porque eu não ia terminar dessa maneira, mas o Espírito Santo me dá essa direção, então eu vou fazê-lo. Ontem à noite eu vim aqui ministrar para os jovens. Quantos estavam aqui? Ouça isso, eu vou terminar. E eu falei para eles sobre quais os passos que um homem, na verdade no Antigo Testamento, o homem mais cheio do Espírito Santo deu para que o seu conserto custasse a sua vida. Estou falando de Sansão. E eu fui mostrando dezenas de pormenores, lembram isso? Mas aqui está o ponto. Qual? E eu vou ficar só nesse. Por que Sansão brincou tanto com o pecado? Porque você pega os jornais, e não para minha vergonha, eu não me sinto envergonhado. Quero que você saiba disso. Número 1, não me sinto envergonhado. Número 2, não vou me tornar um pastor secreta, escondido. Pastor P2, ninguém sabe que ele é pastor.
Vou continuar na TV, vou continuar pregando o evangelho. Apesar dos nomes de muita gente que se diz pastor ter saído na lista do sanguessuga, mas ouça isso. Sabe por que o nome deles saiu lá? Porque eles consideraram a aliança deles com Deus porcaria. Na minha carne há tanto desejo de pecado quanto há na sua. E com certeza, por ser quem eu sou no reino de Deus, como autoridade espiritual, o nível de pressão que eu sofro, você não tem ideia. Mas eu não sou melhor, nem mais forte. Quem tem me mantido de pé é o Senhor. Mas tem a minha parte, qual? Eu decidi que a aliança que eu fiz com esse Deus não é uma aliança de porcaria. Não é uma aliança que não vale nada. Sabe quando você considera a sua aliança com Deus uma porcaria? Quando você fica brincando com o pecado, achando que você vai conseguir controlá-lo. Não vai. Porque a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas na carne ela nos manda fugir. Corra, a carne vem aí. A palavra de Deus para Caim foi tão clara. O pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti mesmo. Ouça isso. O teu desejo de dormir com qualquer homem, de dormir contra qualquer mulher, vai lhe dar 5, 10, 15, sei lá quanto tempo de prazer, mas ele vai te dar anos contra ti mesmo. Anos de acusação. Anos em que você tentará dar um passo. E Satanás estará com a placa levantada dizendo, não tente, porque eu vou contar para todo mundo. Não considere a sua aliança com Deus uma porcaria. Porque a sua aliança com Deus foi feita com sangue, na cruz do Calvário. E isso significa, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Depois que uma aliança é ratificada, ainda que ela seja humana, ninguém a revoga. O que quer dizer isso, pastor? Você pode ir para o mundo. Vá. Vá dormir com qualquer homem, vá, ou com qualquer mulher, mas essa aliança não vai ser revogada. E por que ela não será revogada, pastor? Você vai pagar o preço de tê-la quebrado. A promessa. Não considere a aliança uma porcaria. Bate no ombro do seu irmão e diga, guarde a aliança. Diga todos, somos tentados no mesmo nível. Mas sabe qual vai ser a diferença? A nossa boca, para denunciar o quanto estamos sendo tentados. E eu termino te dizendo, sabe o que eu tenho dito para os namorados? Pastor, estamos namorando, parabéns, senta aqui. Faça uma aliança comigo. Qual, pastor? Quando esquentar, porque carne com carne, ou esquenta, ou tem problema de um dos dois lados. Isso é natural. Corre. Procura os pastores. Aqui nós não enforcamos você em praça pública.
Porque o bem que queremos para os nossos filhos e filhas é o que queremos para você, moça, e para você, rapaz. Não é nada menos, nada menos. O que eu desejo para o Wendel e o Ítalo é o que eu desejo para cada homem, moço, criança, adolescente, jovem, senhor e senhora. E eu tenho certeza que o que o pastor Márcio e a pastora Marisângela desejam para a Júlia, o que a pastora Ângela deseja para a Emily e para a Evelyn, o que a pastora Zeli e o pastor Almi desejam para as filhas deles, é exatamente o que todos nós desejamos para cada um de vocês. Então, corre antes e diz: ó, está complicado, me ajuda. Porque só tem uma coisa que pode impedir você de viver a promessa: pecado. E não tente enganar a Deus. Como é isso, pastor? Ninguém vai saber. É verdade. Ninguém menos que a torcida do Flamengo vai saber. E quando ela souber, você vai descobrir onde vai parar a sua moral e a sua reputação. Pega essa palavra, desfrute dela. Ela vai te ajudar a caminhar até terça-feira. E depois até quinta. E depois até sábado. E depois até na ceia, domingo de manhã. E na próxima semana. Receba essa palavra da parte de Deus, o nosso Pai. E da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.